A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 26 e versículo de número 13 ao 16, que vai nos dizer assim: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que prospera. O nosso Deus é o Deus que abençoa. Quando estamos no centro da vontade de Deus, as bênçãos dele vêm para a nossa vida. Muitas vezes Deus ele vai trazer destaque para aqueles que ele escolhe, para aqueles que resolvem andar em obediência. E nós sabemos que quando há um destaque, também há pessoas que vão se levantar contra. Também vão ter pessoas que vão ter inveja, porque tem muita gente, irmãos, que tem inveja. Tem muita gente que cobiça, tem muita gente que quer estar no seu lugar, mas não sabe o preço que você pagou para estar onde você está. Não sabe dos seus esforços, porque as pessoas, elas só veem o resultado. Elas não sabem o que você passou para chegar aonde chegou. Os filisteus começaram a invejar Isaque, porque a Bíblia diz que Isaque ficou riquíssimo. Deus diz para você, através dessa palavra, eu vou te abençoar abundantemente. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que vão receber de Deus uma grande abundância. Deus vai te prosperar em todas as áreas. Observe bem isso aqui. Porque isso aqui é para quem anda debaixo de obediência. Isso aqui é para quem verdadeiramente honra ao Deus que serve. Porque era isso que Isaque fazia. Isaque honrava o Senhor. Isaque obedecia a ordem de Deus. Deus ordenou que Isaque estivesse naquela terra. Para você ser próspero, para você ser abençoada, você tem que fazer a sua parte. Você tem que ser obediente. Declare comigo: eu vou ser obediente. Deus vai me prosperar em todas as áreas. Aleluia. Eu vou ser obediente. E Deus vai me prosperar em todas as áreas. Irmãos, quando nós somos obedientes, uma certeza nós podemos ter, sem sombra de dúvida: Deus vai nos prosperar. Deus vai nos abençoar. Só que você observa que a bênção de Deus aqui foi tão grande, mas tão grande, a ponto dos inimigos começarem a ficar com inveja e a se levantarem contra Isaque. E hoje Deus diz para você: minha filha, já estou lhe preparando. Meu filho, eu já estou lhe preparando, porque eu tenho uma bênção abundante para te entregar. E tem pessoas que não vão gostar disso. É como eu falei, irmãos, as pessoas não sabem da renúncia. As pessoas não sabem do nível de obediência. Quando as pessoas olhavam para Isaque, elas só viam o quê? Os filisteus só viam o quê aqui? O resultado. Eles só viam que Isaque estava riquíssimo. Eles só contemplavam que Isaque tinha ovelhas e bois em grande número e servos também. Então, quando eles observavam a prosperidade, eles começaram ali a invejar. Tem pessoas que vão ver o resultado na sua vida, mas elas não terão noção das renúncias, da obediência que você teve que ter para chegar aonde você chegou. E Deus está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo da inveja dos filisteus. Declare comigo: eu não vou temer a inveja, porque Deus me guarda. Eu não vou temer a inveja, porque Deus me guarda. Irmão, se a bênção é de Deus na nossa vida, tenha certeza de uma coisa: nenhuma inveja chega à nossa tenda. Nenhuma palavra de maldição, nada consegue anular o que Deus determinou. A Bíblia diz, irmãos, que a inveja era tão grande, mas era tão grande, que os filisteus começaram aqui a entulhar os poços de Isaque.
E Deus está dizendo hoje para você, podem até tentar entulhar os teus poços, eu já estou lhe dizendo. Eu já estou lhe avisando, eu já estou lhe deixando alerta, mas não tenha medo, porque ninguém anula o que eu determino. A bênção de Isaac não estava nos poços. A sua bênção não está em poços, não, meu irmão e minha irmã. A sua bênção está no Criador dos céus e da terra. Está na mão dele. Ele resolveu te entregar. Então, se entulharem seus poços, Deus lhe dá outros. Deus lhe dá fonte de águas muito melhores. O que é interessante aqui, irmãos, é que as pessoas não tinham noção do quanto Isaac era obediente a Deus para viver o que ele estava vivendo. Porque cobiçar a bênção é muito fácil. Ter inveja daqueles que Deus prospera é muito fácil. Agora, viver as renúncias, obedecer, buscar a santificação, fazer a vontade de Deus para receber o que está recebendo, as pessoas não querem fazer isso, não. Aqui o que estava chamando a atenção dos filisteus era o quê, irmãos? Era a bênção, era a riqueza, era a prosperidade de Isaac. O que vai chamar a atenção de algumas pessoas que se levantarão com inveja, muitas vezes contra a sua vida, vai ser as bênçãos materiais que Deus vai lhe entregar. Vai ser as bênçãos visíveis, mas Deus está dizendo, a sua história não é sobre bênçãos visíveis. A sua história é sobre uma bênção espiritual, porque você me buscou em primeiro lugar. Porque você resolveu me obedecer. Porque você resolveu me colocar no centro da tua vida. Quando alguém olhar para você e pensar que é sobre dinheiro, olhar para você e pensar que é sobre uma família feliz, quando alguém olhar para você e pensar que é somente sobre uma empresa, eles vão estar olhando somente para o exterior, mas Deus está dizendo, não é sobre isso somente, é sobre uma palavra, é sobre um Deus que você serve, é sobre uma obediência que você tem a esse Deus. Porque a obediência gera bênçãos para a nossa vida. Declare comigo, eu vou obedecer e vou ser abençoada. Eu vou obedecer e vou ser abençoado. Você vai observar, irmãos, que a prosperidade foi tão grande. A Bíblia faz questão de enfatizar isso aqui pra gente e deixar claro que a prosperidade foi tão grande, mas tão grande que o próprio rei daquela terra, chamado Abimeleque, chamou a Isaac e disse, Isaac, aparta-te de nós. Você é mais poderoso do que nós. Você vai observar que o próprio rei disse que Isaac era mais poderoso do que todos eles, inclusive do que o próprio rei. É isso que Deus faz, irmãos. Deus abençoa aqueles que colocam a Ele em primeiro lugar. Deus abençoa aqueles que são fiéis a Ele. Deus abençoa aqueles que guardam a palavra. A bênção não vai ser somente material. A bênção vai ser em todas as áreas. Deus está dizendo que começa no reino espiritual para depois vir para o material. A palavra do Senhor nos diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as vezes que eu coloco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus vai trazer acréscimo para a minha vida, segundo a palavra dele. Todas as vezes que eu obedeço, o Senhor vai me abençoar, segundo a palavra dele. A palavra do Senhor nos diz o quê? Se me ouvires e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. É Bíblia, irmãos. Tem as bênçãos que são ali decorrentes da obediência e a maldição decorrente da desobediência. Então você vai observar que, segundo as Escrituras, se nós somos obedientes às ordens de Deus, se nós colocamos Ele em primeiro lugar, amando, entregando tudo nas mãos dele, as bênçãos vão nos cercar. Não é você que vai atrás de bênção, a bênção vai atrás de você. Declare comigo, as bênçãos vão vir atrás de mim, porque eu vou ser obediente. As bênçãos vão vir atrás de mim, porque eu vou ser obediente. Olha que coisa extraordinária aqui na palavra do Senhor, irmãos. Isaac chega naquela terra como um peregrino, um estrangeiro, mas prosperou tanto naquele lugar. Por quê? Porque sobre ele tinha uma palavra.
E nós vemos a fidelidade de Isaac em obedecer a ordem do Senhor. Aqui nós vemos a fidelidade de Isaac em fazer a vontade de Deus. Irmãos, quando você, quando nós priorizamos a vontade de Deus para a nossa vida, pode não ser fácil, mas vai ter resultados. Deus deixou bem claro para Isaac: não desças ao Egito, mas permanece na terra que eu te disser. Se Deus falou não desças ao Egito, é porque Deus sabia, irmãos, que Isaac poderia estar tentado a ir para lá, porque lá tinha uma abundância muito grande. Então Isaac poderia ir para lá, mas Deus deixou bem claro: eu não quero que você vá para aquele lugar, mas eu quero que você permaneça onde eu te disser. Porque, irmãos, não é sobre um lugar que tem abundância, riqueza. Não é sobre um lugar que pode me proporcionar algo bom para que Deus faça um milagre na minha vida, não. É sobre estar no centro da vontade de Deus. A partir do momento que Isaac obedece à ordem do Senhor, ele estava fazendo o quê, irmãos? Ele estava no centro da vontade de Deus. Por isso você vê ele sendo abençoado. Quando a gente lê esse versículo, nós não temos a dimensão do que Deus está falando com ele. Enriqueceu-se, ele ficou riquíssimo. Por que a Bíblia faz questão de dizer isso? Porque para mostrar pra gente que quando nós somos obedientes, Deus nos abençoa. E eu não falo somente de riqueza material, de carro bonito, de casa. Eu não falo somente disso, apesar de que Deus pode também nos entregar. Mas eu estou falando, irmãos, de uma prosperidade que abrange todas as áreas. De um Deus que cuida da nossa saúde, cuida da nossa família, cuida daquilo que nos preocupa, cuida das nossas finanças. Ele cuida de tudo quando nós somos obedientes a Ele. Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Hoje eu não posso pregar diferente, mas eu preciso lhe dizer: você precisa ser obediente. Tem muita gente, irmãos, querendo receber bênção. Tem muita gente que até questiona quando o irmão é abençoado. Irmãos, tem gente que é assim. Vê o irmão prosperando, vê Deus abençoando, abrindo a porta na vida do irmão. Aí fica de cá: Deus, por que se eu sou crente, se eu vou pra igreja, se eu leio Bíblia, se eu oro, por que o Senhor não fez na minha vida? Raia candaraço. E Deus está dizendo pra você hoje: tá faltando obediência. Porque às vezes, irmãos, nós preferimos sacrificar do que obedecer. Às vezes Deus está dizendo: vai para um lugar, nós queremos ir para outro, porque não estamos entendendo a direção de Deus. Às vezes Deus vai mandar a gente fazer uma coisa, a gente quer fazer outra. E nós temos que entender que quando servimos a Deus, irmãos, a nossa vida já não é mais nossa, mas é dele. É Jesus quem guia os nossos passos. E quando deixamos Deus, quando deixamos o Espírito Santo, Jesus, guiar os nossos passos, a certeza que nós vamos ter, sabe qual é? Nós vamos ser abençoados. Deus vai estar comigo em todo momento, então eu estou no caminho certo. Hoje Deus diz para você, através dessa palavra: eu quero prosperar o teu caminho. Eu quero te abençoar abundantemente. Mas para que isso aconteça, você precisa estar fazendo a minha vontade. Você precisa estar segundo a minha direção, mesmo que você não entenda. Tem horas que a gente não vai entender a direção de Deus, irmãos. Tem momentos que Deus vai falar conosco que vai parecer que Ele está falando em outra língua e a gente não está entendendo nada. Mas mesmo que a gente não compreenda, que nós possamos, sabe o que, irmãos? Obedecer. A obediência abriu as portas na história de Isaac, a ponto de Isaac ser grandemente abençoado. Irmã, mas houve inveja contra Isaac? Houve. Mas Deus continuou abençoando ele em outros lugares, porque não era sobre um lugar fixo. Porque a bênção não estava ali naquela terra. A bênção estava na história de Isaac, porque ele estava sendo obediente. Você pode estar no fim do mundo, minha irmã e meu irmão. Se Deus mandar você ir para lá e você estiver debaixo de obediência, você prospera lá. Você pode estar numa seca, num sertão bem terrível, bem, sabe, sem água, sem nada. Se Deus mandou você ir para lá, tenha certeza de uma coisa: Ele vai abrir fonte nesse lugar. Porque Deus, irmãos, Ele é assim. Ele se responsabiliza pelas ordens dele. E outra coisa, Ele se responsabiliza pela minha e pela sua vida quando nós somos obedientes, quando nós fazemos a vontade dele. Então, se Deus mandar ir para o deserto, vá. Se Deus mandar você ir para um sertão, vá. Se Deus mandar você ir para outro país, vá.
Se Deus mandar você permanecer aonde você está, permaneça, porque certamente Ele vai te abençoar. O que é importante aqui, irmão? O importante é estar na obediência. O importante é estar no centro da vontade de Deus, porque se estamos no centro da vontade de Deus, independente de onde estejamos, Deus vai nos abençoar. Deus vai nos prosperar. Deus vai abrir as portas na nossa vida e o nome dele será glorificado na nossa história, porque o mais importante, irmãos, é o nome do Senhor ser glorificado na nossa história, e nós temos uma certeza de uma coisa: Deus está comigo. Isaac tinha uma certeza que Deus estava com ele. Declare comigo: eu creio que Deus está comigo porque eu estou obedecendo. Já profetize. Se você não está obedecendo ainda, você vai profetizar que você já está, porque Deus é o Deus que abençoa aqueles que obedecem. Você vai ver aqui, ó. Versículo de número 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Versículo 3. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Você observa o próprio Deus dizendo: fica, permanece na terra que eu te disser. Por quê? Porque eu serei contigo. Eu vou estar com você se você obedecer. Se você estiver no centro da minha vontade, se você fizer aquilo que eu designo. O que foi que Isaac fez? Ouviu a palavra do Senhor e obedeceu. Hoje Deus diz para você: esteja no centro da minha vontade. Faça tudo como eu te direcionar, porque certamente a minha bênção virá sobre a sua vida, diz o Senhor. Declare comigo: eu creio que obedecendo, as bênçãos do Senhor me cercarão. Eu creio que obedecendo, as bênçãos do Senhor me cercarão. Lembre-se disso. Quando você obedece, você tem a certeza de que você vai prosperar e ser abençoado por Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra, Pai. Nós queremos estar no centro da tua vontade. Nos direciona, Pai, como o Senhor direcionou aqui a Isaac, falando aonde ele deveria estar. Arabaiacandarasta, eu creio, Pai, que o Senhor vai direcionar os teus filhos aonde eles devem estar, o que eles devem fazer, e o Senhor vai abençoar a eles grandemente, porque eles obedecerão. Foi isso que Isaac fez, Senhor. Aqui na tua palavra ele obedeceu piamente, e o Senhor fez a bênção chegar sobre ele, e nenhum mal conseguiu arrancar a prosperidade que estava em Isaac. Deus, se obedecermos a tua voz e andarmos os seus caminhos, Senhor, na tua direção, Pai, com certeza nenhum mal nos sucederá, nenhuma inveja destruirá o que o Senhor tem conosco, mas certamente o Senhor nos abençoará abundantemente. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
O nosso Deus é o Deus que abençoa. O nosso Deus é o Deus que prospera quando nós estamos no centro da vontade dele. Irmãos, faz toda a diferença nós obedecermos. Nós ouvirmos a voz do nosso Deus e fazemos segundo a vontade dele. Se Deus lhe ordenar, faça. Não tenha medo, porque ele vai te abençoar. E quando ele te abençoar, não tenha medo de inveja. Não tenha medo de pessoas que podem tentar anular a bênção de Deus na sua vida. Porque o que é de Deus, irmãos, ninguém anula. O que é de Deus, ninguém desfaz. O que é de Deus, ninguém destrói. Ninguém conseguiu tirar a prosperidade que a obediência trouxe para a vida de Isaac. E assim é na sua vida. Ninguém vai conseguir remover, ninguém vai conseguir retirar o que Deus já determinou para a sua história. Lembre-se dessa palavra. Quando nós obedecemos, nós colhemos frutos extraordinários na presença do Senhor, nosso Deus. Obedeça. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.